todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Este é o nosso 19º episódio e tem como tema como as empresas valorizam no seu próprio negócio as práticas de sustentabilidade. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanhem em todos os episódios, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E é Environmental, S, Social e o G, Governança. Mas aqui no nosso diálogo nós podemos falar também em português, que é a governança, o ambiental e o social. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e especialistas, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e o patrocínio da Nestlé, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Bem, precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que fazemos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal de YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e também nos canais e plataformas da ABRE, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. E também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e todos os demais cursos disponibilizados pela FUP. Muito bem, para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. A Débora Andréa Neves Lemos, que é especialista ambiental sênior da Tetra Tech, e o João Carlos Souza, um gerente comercial da Divisão de Negócios Sustentáveis da Schneider Elétrica. Sejam muito bem-vindos, é uma honra termos a presença de vocês, Débora e João. Vai ser muito bacana a gente debater juntos esse tema tão expressivo hoje no dia a dia das organizações. E como vocês sabem e representam isso na esfera das suas empresas, o tema sustentabilidade é um tema principal da pauta mundial, né? Não são as empresas, mas os organismos públicos, as grandes organizações internacionais, os grandes líderes internacionais, sejam públicos ou privados, as maiores autoridades mundiais, põem esse tema muito relevantemente na sua agenda e estendem essa preocupação para toda a sociedade, para que a gente possa entender efetivamente os impactos das mudanças climáticas, como que nós, cidadãos, a humanidade, estabelece essa relação de comprometimento para baixar as emissões de carbono e, com isso, cada um tem a necessidade de fazer a sua parte, mas são as organizações, é a iniciativa privada
que fortemente abraçou a causa e estabelece uma dimensão de controle muito intensa, e é por isso que tanto você, Débora, quanto você, João Carlos, estão aqui para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, internautas, aqueles que nos acompanham no YouTube e que têm muito interesse sobre esta pauta da sustentabilidade. Então, quero agradecer a vocês dois estarem aqui conosco. Eu vou começar com você, Débora. Prazer revê-la. Por gentileza, se apresente para o nosso público e conte-nos sobre sua atuação como especialista ambiental sênior da Tetra Tech. Muito obrigado pela presença, viu, Débora? Obrigada, Lívio. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também à FIP, né, por estar aqui nesse podcast, que é tão importante aí para o meio do ESG que nós estamos atualmente trabalhando, né? Meu nome é Débora Lemos, né? Sou bióloga, mestre em manejo florestal sustentável e uso da terra, eu sou doutora em energias renováveis e também PhD em ciência da terra e meio ambiente, né? Eu atuo, como você mesmo bem colocou, como especialista ambiental sênior na Tetra Tech, né, há mais de um ano. E temos aí um convívio há mais aí de 5 anos como parceiros, né, junto à Tetra Tech. A Tetra Tech é uma jovem empresa, como eu gosto de dizer, de 50 anos, com mais de 27 mil funcionários no mundo e 400 deles instalados no Brasil. Bom, eu executo os trabalhos dentro da Tetra Tech voltados para diferentes mercados, Lívio. Mercados esses como recursos hídricos, meio ambiente, infraestrutura, recursos naturais, energia, desenvolvimento internacional, né? Por isso, eu gosto, né, e é um jargão da empresa de nos considerarmos como uma empresa one-stop shop. Por quê? Porque é uma empresa que atua em diferentes mercados com uma equipe multidisciplinar. Porém, se eu direcionar, né, algumas das minhas ações dentro da empresa hoje, e eu tenho atuado diretamente em projetos de preparação de empresas para receber a certificação Life de biodiversidade. Tenho trabalhado estruturando e direcionando empresas para financiamentos como o BID, os padrões de desempenho do IFC, né, adequando essas empresas aos princípios do Equador, e também em ações de estudos voltados para a biodiversidade, né, sustentabilidade, ou seja, avaliação de serviços ecossistêmicos, SAFs, né, pagamento de serviços ambientais, monitoramento, inventário florestal e outros, né, trabalhos relacionados aí com a classificação da biodiversidade. Todos esses projetos, Lívio, fazem parte da nossa estrutura como empresa e também da estrutura ESG de todas as empresas que a gente trabalha. Então, direcionando, né, essa fase, esse trabalho que eu tenho realizado aí atualmente, nós temos também, né, eu conto também com toda essa equipe de apoio. Muito bacana, Débora. E é interessante e importante a gente ressaltar que o nosso tema deste episódio é como as empresas valorizam no seu próprio negócio as práticas de sustentabilidade. Então, a sua apresentação demonstra isso, né, que a Tetra Tech estabelece essa dimensão no seu próprio negócio, assim como a Schneider. E é por isso que a gente convidou vocês dois para poderem comentar essas aderências, né, do próprio negócio à pauta da sustentabilidade. E é por isso, João Carlos, que eu te chamo agora, te agradeço mais uma vez a sua participação. E conte também para todos nós que te acompanham agora um relato sobre sua atuação profissional e o seu envolvimento com o tema sustentabilidade na Schneider Elétrica. Prazer revê-lo, João Carlos. Prazer é meu, Lívio. Novamente agradecendo a FIP pelo convite e também a toda essa audiência qualificada, né?
Eu sou administrador de empresas, também formado em eletrotécnica, tenho uma experiência de 30 anos trabalhando com projetos de energia, posteriormente também com projetos de revitalização de base instalada, né? Há 20 anos não se falava tanto em economia circular, mas eu já estava lá batalhando para convencer o cliente a não comprar um equipamento novo e, através de soluções inteligentes, por exemplo, está estendendo a vida útil desses ativos, né? Está evitando o consumo de materiais em algo que era bastante contemporâneo. Também fui responsável pela estruturação da área de eficiência energética da Schneider no Brasil. Trabalhei muito com as concessionárias de energia, também olhando o viés das redes inteligentes e, mais recentemente, muito um trabalho de advocacy em favor da sustentabilidade, da eficiência energética, da digitalização. E agora eu estou conduzindo uma atividade um pouco mais recente da Schneider, que a gente chama de Soluções de Sustentabilidade, que tem um viés muito interessante, que é justamente ajudar os clientes que têm um compromisso de descarbonização no mapeamento do portfólio de projetos, né? Eles sabem a meta que eles querem atingir e o nosso papel é desenvolver esse plano de ação, mapear os potenciais, mostrar um roadmap claro de como realmente atingir essas metas. E aí, fazendo essa conexão com a Schneider é uma empresa de 180 anos, que sempre esteve muito atenta às mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e às oportunidades que essas mudanças traziam. Nos últimos 15 anos, todos os negócios da Schneider foram remodelados para que sustentabilidade realmente fosse o core business da companhia. Hoje, para que tenha uma ideia de um faturamento global de 39 bilhões de euros, 70% disso já advém de produtos, serviços e soluções que ajudam os nossos clientes nos seus desafios de eficiência e sustentabilidade, divididos em diversas atividades que vão desde a consultoria na contratação de energia, os programas de eficiência, a estruturação dos programas de descarbonização, até produtos muito mais sustentáveis, redes inteligentes, ou seja, um amplo portfólio bastante contemporâneo e pronto para ajudar nossos clientes nos grandes desafios que nos acercam. Muito, muito bom, João Carlos, é isso mesmo. É isso que a gente quer entender melhor, exatamente essa contribuição que tanto a Tetra Tech quanto a Schneider Electric fazem em referência a essas boas práticas sustentáveis. É por isso que, Débora, que eu te pergunto, como é que são evidenciadas na Tetra Tech as boas práticas de sustentabilidade? Quais são os parâmetros que vocês têm utilizado? Olívia, as práticas de sustentabilidade, elas estão embutidas na Tetra Tech desde a sua criação. Ela foi criada por 4 professores e, desde então, eles têm esse pensamento, essa consciência voltada para a sustentabilidade, né? A grande evidência hoje, atualmente, que nós temos para a sustentabilidade seria a elaboração do relatório anual de sustentabilidade, né? A Tetra Tech elabora esse relatório baseado nos seus 550 escritórios espalhados aí pelo mundo, né? E também baseado em 5 métricas básicas, né? Que seria a gestão de recursos hídricos, a energia renovável, a gente tem também a gestão dos ecossistemas, a redução ou captura de carbono, né? E o número de vidas que são melhoradas por programas sociais e de governança, né? Então, baseado nisso e dentro do que seria, né, a grande
área da Tetra Tech, ou seja, está ali abrangendo mais de 100 países, 27 mil colaboradores, mais de 100 mil projetos anuais, 20 mil clientes, né? Então, a grande evidência, ou a primeira grande evidência seria essa da elaboração do relatório. Pegando um gancho, Lívio, naquela sua apostila de sustentabilidade da Avenida Paulista, 3 palavras-chave me chamaram a atenção: sensibilização, transformação e comunicação. Essa é a base, né? Essa é a chave para o desenvolvimento da sustentabilidade dentro de uma empresa e que se ela desenvolva também para os nossos clientes. Então, é isso que a Tetra Tech chama para si: sensibilizar o seu funcionário, transformar esse seu funcionário e fazer com que ele se comunique, que espalhe isso para os outros. Consequentemente, a gente também passa isso para o cliente. Como segunda evidência para isso, a gente tem o compromisso de melhorar mais de 1 bilhão de vidas de pessoas através dos nossos projetos, né? Ou seja, projetos voltados para programas sociais e de governança. Nós temos uma linha de base, Lívia. Essa linha de base começou em 2021 e nesse ano nós afetamos, né, ou nós disparamos, né, os nossos projetos para mais de 400 milhões de vidas, ou seja, melhoramos mais de 400 milhões de vidas. Com isso, o que nós temos? Um número aí de aproximadamente 300 mil megalitros de água tratada por ano, né? Ou seja, água tratada, conservada, reutilizada. Mais de 16 mil megawatts de energia renovável, identificada, planejada, gerada, né? Mais de 170 milhões de hectares de terras com recursos hídricos protegidas, né, restauradas, ou seja, tudo isso por ano, mais, né, de 170 milhões de hectares por ano. E aproximadamente aí 20 milhões de toneladas de métricas de carbono, né, por ano, que são evitadas ou capturadas. Então, essa é a nossa linha base, né? Então, nós temos esse compromisso com a sustentabilidade. Como uma terceira evidência, o que eu posso trazer para você? Uma evidência nacional. Vou te colocar aqui 2 exemplos de programas que a Tetra Tech trabalha internamente com seus funcionários, né? E colocando um pouquinho do Dia da Mulher, que é hoje que nós estamos falando, né? Um dos primeiros programas que eu faço parte é Lugar de Mulher na Tetra Tech. Ele foi implementado há mais ou menos 2 anos, né? Ele tem um guia de linguagem inclusiva. Nós temos uma cartilha de parentalidade, ou seja, paternidade, maternidade estendida, além do que é legal, né? Temos capacitação de mulheres para cargos de liderança, né? Temos também o DEI, que é um programa de diversidade, equidade e inclusão, né? Com comitês globais, ou seja, a gente traz os comitês latinos, que é chamado de Voices, o de pessoas pretas, que é o Believe, o de pessoas com deficiência, LGBT, que é o Tetra Orgulho, e a rede de mulheres profissionais, né? Que é o PWN. E, por fim, sabe, Lívio, o que é interessante de eu mostrar para você dessa importância ou dessa colocação da sustentabilidade dentro da Tetra Tech? Nós temos a doutora Leslie Schumacher. Ela, além de ter sido uma das presidentes, né, da Tetra Tech, ela trabalhou em vários segmentos, né, dentro da empresa, e foi ela que projetou praticamente todo o programa de sustentabilidade corporativa da Tetra Tech. E, atualmente, ela é a diretora de sustentabilidade. Então, com isso, nós temos aí 3 grandes evidências de que a Tetra Tech tem esse compromisso com a sustentabilidade e que realiza boas práticas, tanto mundiais quanto nacionais, né, internas e para os seus clientes. Muito, muito legal, Débora. E você, João Carlos, conte para a gente como você avalia o envolvimento da Schneider Electric e a sua aplicação específica dos fatores ESG. Lívio, excelente pergunta, tá? Em primeiro lugar, agradecer a Débora pelo compartilhamento aí das estratégias. Muito bom ver tudo isso que a Tetra Tech tem trabalhado. Do lado da Schneider,
A Schneider começou essa jornada muito antes do ESG, do conceito ESG estar em voga. Isso começou há quase 15 anos atrás, como a primeira empresa que criou um barômetro de sustentabilidade para publicar os resultados, a evolução dos programas para os seus stakeholders. Ao longo do tempo, a gente renovou o programa, trazendo questões como a sustentabilidade no contexto da remuneração variável dos nossos executivos, e sim toda o remodelamento dos nossos negócios para que a sustentabilidade fosse o nosso core business, distribuído em todo o nosso ecossistema. E aí uma das coisas que eu acho muito relevante é a forma como a gente construiu isso. Hoje, no momento que eu preciso explicar a estratégia de sustentabilidade da Schneider, basicamente com o Schneider Sustainability Impact, que são os nossos indicadores, os nossos compromissos de sustentabilidade, fica muito latente as conexões que existem entre tudo que a gente faz e o ESG. E para explicar muito rapidamente o Schneider Sustainability Impact, ele é dividido em 5 eixos. O primeiro deles é o eixo de clima, e aí as conexões de negócio já ficam super claras. O primeiro compromisso é até 2025 ter 80% das receitas geradas por o portfólio de ofertas que atende aos desafios dos nossos clientes em termos de eficiência e sustentabilidade. A gente tem um compromisso até 2025 de evitar ou reduzir 800 milhões de toneladas de CO2 equivalente em nossos clientes com a aplicação de nossas tecnologias. Para dar um recorte bem claro, hoje nós já estamos em 440 milhões de toneladas, o que mostra a nossa tendência de cumprir essa meta e, quiçá, ser um pouco mais ambicioso nessa jornada. E uma coisa que é bastante contemporânea também, o último indicador aqui é reduzir em 50% a pegada de carbono dos nossos 1.000 principais fornecedores. Aqui já tem o primeiro indício de uma atuação ESG ecossistêmica, né? Onde a gente deixa só de cuidar do que está no nosso intramuros, o escopo 1 e 2 de emissões, e já cuidando muito da cadeia de fornecimento. Quando a gente fala também do segundo eixo, que são recursos, a gente quer ter 50% de todos os materiais utilizados em nossos produtos de origem sustentável ou reciclável. Isso é um desafio enorme para um portfólio gigantesco de milhares de produtos distribuídos no mundo inteiro. E sim, uma coisa que a gente já está cuidando é que 100% das embalagens primárias sejam feitas de material reciclável. Por quê? Porque a embalagem é o primeiro momento em que qualquer produto Schneider começa a gerar impacto para a sociedade. Depois nós temos um eixo de confiança, que é garantir que todos os nossos funcionários, colaboradores, tenham direito de reportar desvios do nosso código de ética, das nossas diretrizes, e do outro lado também que todos os nossos fornecedores possam prover trabalho decente, tá? Tudo aquilo que a gente quer dentro de casa, a gente quer no ecossistema. Aí a gente vem de um eixo de igualdade, que está realmente endereçando a questão de diversidade de gênero. Então, até 2025, 50% de toda a força de trabalho compostas por mulheres, 40% de todo o corpo gerencial composto por mulheres e 30% de todo o nosso corpo executivo, C-level, de mulheres. O próximo eixo são gerações.
Então, duas coisas muito interessantes é que realmente a gente quer dobrar o número de oportunidades para os nossos estagiários, trainees, ou seja, incluir cada vez mais as novas gerações, e prover acesso à energia para 80 milhões de pessoas. Por mais prosaico que seja, enquanto a gente está fazendo essa live aqui, existe quase um contingente de 800 milhões de pessoas no mundo que não tem acesso à energia. Talvez hoje a mais terrível das exclusões, porque realmente ele impede a evolução de um ser humano, impede acesso à informação, impede qualquer tipo de desenvolvimento. E, por último, menos não importante, nós queremos treinar 1 milhão de pessoas da base da pirâmide em gestão de energia. E temos um eixo que dialoga com todos os outros, que é, nos 150 países onde a Schneider está presente, pelo menos 3 ações que vão endereçar questões locais. Ou seja, com esse painel de indicadores, de forma muito simples e holística, a gente expressou impactos nos negócios, impacto no nosso ecossistema, clientes, cadeia de fornecimento, os nossos canais de negócios, as nossas operações, a sociedade e a governança que a gente quer impor. Muito bom, João Carlos. E isso, tanto a sua apresentação quanto a da Débora, demonstram o quanto essas empresas, TetraTech e Schneider Electric, impactam, né? Impactam em todas as ondas de repercussão, né, do tema ESG sustentabilidade, não só internamente, seus colaboradores, e especialmente sua cadeia de valor, a comunidade, a sociedade. Então é isso que dá relevância fundamentalmente ao papel de vocês, ao papel das empresas que vocês representam, nesse contexto que nós estamos aqui debatendo. E você, Débora, também nesta percepção da dimensão ESG, o que já está aplicado na TetraTech e o que se destaca como vantagem competitiva no que a gente chama a sua matriz de materialidade? Como é que vocês enxergam isso, por Obséquio? Olha, Lívio, eu posso dizer que é aplicado e competitivo também. Veja bem, a TetraTech é uma empresa de capital aberto, né? Ela está listada na Bolsa da Nasdaq. Isso, por si só, já faz com que a TetraTech tenha uma avaliação estratégica, né, que tenha estrutura de governança corporativa bem montada, que ela cumpre com a elaboração de documentos que são obrigatórios, né, e que ela apresenta constantemente a revisão de seus últimos balanços financeiros. Então, isso, né, por si só, já vem como uma aplicabilidade e como uma competitividade da empresa. Ela está hoje no ranking ENR como a 4ª empresa de projetos listados no top 500. A gente tem internamente a política de anticorrupção, antissuborno, ética, né, empresa segura, idônea, políticas globais, segurança de informações. A gente tem o SGI já implementado e rodando muito bem, né? Temos qualidade, gerenciamento de projetos, saúde e segurança, né? E, com isso, a empresa ela também contribui para práticas corporativas, né? E essas práticas elas valorizam tanto o meio ambiente como fomentam a responsabilidade social, tanto interna quanto externa. Então, tudo isso que a gente coloca aqui, né, a gente trabalha tanto internamente quanto externamente para os clientes. Agora, a competitividade ela vem nas nossas soluções inovadoras, né? Porque nós oferecemos ao cliente essas soluções inovadoras, econômicas e sustentáveis, né? Nós temos um trademark, marca interno, né, que é chamado de Leading with Science, ou seja, liderando consciência.
Isso traz, inclusive, a minha formação e a formação de outros profissionais, né, da Tetra Tech, que chegam aí a nível de mestrado, doutorado, especialização, né? Por isso eu volto e eu gosto sempre de falar que nós somos uma empresa one-stop shop, porque além de termos essa equipe de profissionais altamente especializados, a gente tem uma maturidade ESG, porque a gente já trabalha o ESG desde o início. A gente tem internamente e elabora para os clientes mapas de riscos e oportunidades, a gente faz essa matriz de materialidade, né? A definição de indicadores, fazemos a agenda ESG e, principalmente, uma gestão estratégica. Agora, se eu pegar efetivamente a matriz de materialidade, o que eu vou oferecer para o cliente? Vou identificar os danos mais relevantes da sustentabilidade, vou elaborar relatórios não financeiros, vou melhorar a relação da empresa com os stakeholders e os investidores, né? Que foi bem aí falado também pelo João, que a empresa dele faz, né? Dessa cadeia de valor que tem dentro do processo todo o ESG, de todo esse conhecimento, né? E que formula e que é utilizado para a matriz de materialidade. Então, essas são as nossas vantagens competitivas, Lívio, e o que a gente tem aplicado no nosso dia a dia. Muito legal, muito bom, Débora. E João Carlos, como é que a Schneider Elétrica, e a gente sabe que é uma empresa fornecedora de produtos e serviços ligados à energia e que opera em várias regiões do país, né? No caso específico, vocês têm um comitê de sustentabilidade? Vocês recebem inputs lá da matriz, da forma que haja uma condução mais equânime em todos os países onde a Schneider está atuando? Como é que funciona essa regra interna aí para que a gente possa conhecer? Vamos falar, vamos fazer uma conexão com o que eu mencionei anteriormente, né? Eu explanei muito rapidamente a estratégia. ESG nossa, que ela se torna tangível através do SSI. E qual que é o grande desafio? Essa estratégia, ela é uma estratégia global que tem que ser replicada em todos os países que nós temos operação. Tá? O principal segredo para conseguir fazer isso é que a gente tenha uma governança extremamente estruturada, que começa, assim, com comitês globais dos distintos eixos, que desdobram e transmitem as diretrizes para as diferentes áreas. Então, aí vai desde você ter uma área de operações que está cuidando de por exemplo, de uma planta industrial, até as organizações de marketing e vendas que são responsáveis por levar a cabo o desenvolvimento no mercado desse portfólio de ofertas, né? Então, com base nessas diretrizes globais, os núcleos locais fazem as devidas adaptações, lógico, porque a gente tem externalidades, apesar de ter uma matriz de materialidade global, que ela é bastante replicável, existem características específicas de cada país que carecem dessa adaptação, e o papel é desses grupos locais, sim, fazerem essa adaptação. Dentro desse papel, também o grupo local, o comitê local, tem um papel ímpar, que é criar justamente a sensação de pertencimento, né? Porque dentro de uma companhia global, você não pode cair no erro de, por exemplo, quando eu mensuro aqueles indicadores que para o país, para a organização, aquilo fique como algo que é global, que está muito distante. Então, quando eu menciono um indicador que está relacionado, por exemplo, com a adoção de embalagens recicladas, o reaproveitamento de materiais, é importante que um operador que está no chão de fábrica aqui no Brasil,
ele saiba qual que é o papel dele, qual que é a importância dele reaproveitar uma embalagem para aquele indicador global. E essa é uma das funções desse grupo local, que é manter essa governança, melhorar a comunicação, desdobrar o objetivo global numa meta local, trabalhar na adaptação, na conscientização e nessa questão do pertencimento, tá? Porque o atingimento das metas depende de 130 mil pessoas entenderem o papel específico delas que elas têm nesse programa. Perfeito. Muito, muito legal. Débora, nós costumamos considerar que a grade de emissão de gases de efeito estufa está referenciada nos escopos 1, 2 e 3. Como assumir de uma forma mais segura a imersão no escopo 3, né, baseado na experiência da Tetra Tech, especialmente os fornecedores e seus impactos? Como é que vocês têm esse nível de relacionamento? Tá certo, Lívia. A primeira coisa que a gente tem que compreender é o conceito desse perfil das emissões, ou seja, conhecer quais são os 3 escopos da emissão do GE, né? Ou seja, o primeiro escopo, né, o escopo 1, ele está voltado para as emissões diretas da empresa, processo produtivo. O segundo escopo são emissões pelo uso de energia pela empresa, né? E o terceiro escopo são as emissões sem controle direto, ou seja, os fornecedores da cadeia produtiva. Inicialmente, quando se começou mesmo a trabalhar, né, com as emissões, o escopo 1 e 2 eles eram suficientes para indicar as emissões de GE, né? Mas baseado, né, nas metas da ciência, né, do SBTI e nos padrões do IPCC, viu-se a necessidade, a grande urgência de incorporar essas emissões indiretas, ou seja, a empresa ela tem que reportar, monitorar e compensar não apenas as emissões referentes ao seu negócio, mas também de toda a cadeia de valor que ela tem inserido, né? Incluindo seus fornecedores, seus clientes, o que torna esse processo bem mais objetivo, bem mais complexo, né? Um exemplo nosso, né, internamente, é que a Tetra Tech oferece ao cliente um mapeamento da sua cadeia de valor, né? E se não, nós avaliamos para esse cliente, direcionamos, né, para que ele possa direcionar as ações aos padrões do ESG. Nesse ponto é que a gente volta na matriz de materialidade, né? Por quê? Porque a gente identifica quais são os dados mais relevantes da sustentabilidade, elaboramos os relatórios, melhoramos a relação ali do cliente com o stakeholder. Mas a maturidade mesmo do ESG, ela vem quando o nosso olhar ele para no escopo 3. E como que é isso? Para que eu entenda o escopo 3, Lívia, eu tenho que entender muito bem os escopos 1 e 2, ou seja, eu tenho que ter o escopo 1 e 2 muito bem definidos e gerenciados. A partir do momento que eu tenho isso, eu consigo voltar o meu olhar para as emissões que são indiretas, né? Por quê? Porque o escopo 3, quando eu tenho o escopo 1 e 2 bem definidos, o escopo 3 pode ser, né, aquele meu vilão, pode ser aquele que está sendo, pode ser aquele onde está ocorrendo as maiores emissões, né? Para isso, nós temos internamente uma equipe, né, especialistas de GE, né, e que já trabalhamos com esse tipo de empresa, de indústrias, né, já há bastante tempo, Lívia. Legal. E só complementar, Débora, normalmente as empresas prestadoras de serviços, elas conseguem identificar claramente suas emissões no escopo 1 e 2, mas a grande fonte de emissão está exatamente no escopo 3, né? Então, é uma forma de atuar e, ao mesmo tempo, disseminar essas boas práticas junto a todos os demais stakeholders, que são aqueles públicos com os quais a empresa se relaciona. Muito legal. João Carlos, agora olhando um pouco para você, como enxerga esta necessidade dos profissionais da área comercial, que é a sua área forte de atuação, e da cadeia produtiva da Schneider Electric estarem alinhados às dimensões ESG? Como é que é
esse processo de engajamento. Você já citou uma hora essa palavra, mas agora conte com mais detalhe. Aqui, nesse caso, para nós isso é fundamental, tá? E, de novo, fazendo as conexões com minhas falas anteriores, eu mencionei muito claramente o foco que a Schneider tem em vender soluções sustentáveis. Isso passa por preparar a nossa força de trabalho para que ela entenda as tendências, as implicações para os nossos clientes, ela esteja apta a prescrever esse tipo de solução, a mensurar corretamente quais são os impactos, né? A gente fez quando em algumas menções que você fez, muitas vezes o principal problema que a gente tem no cliente é ele não entender exatamente qual é o impacto econômico da adoção das boas práticas ESG. Definitivamente alguém que consome menos energia, utiliza de forma mais inteligente os materiais, controla melhor seus processos, ele é mais competitivo. Esse é um dos pontos de partida que a gente tem que estar abordando. O outro eixo que agrega complexidade a isso também é que daquele volume de negócios que a gente mencionou, 60% dele é feito através de meus canais e parceiros de negócio. Então não basta que eu ensine ou que eu eduque somente a força de vendas interna da Schneider, mas também que eu eduque esses parceiros, que eu consiga levar a eles a importância de atributos, por exemplo, atributos de sustentabilidade de um produto que ele vai utilizar, e que nessa cadeia de pessoas também vai ser aplicada de formas distintas, tá? Desde um gestor de uma conta global, que vai ter que conhecer muito bem a estratégia de sustentabilidade e os respectivos gaps desse cliente para ele atuar, até um vendedor meu que está atuando, por exemplo, num distribuidor de material elétrico, vai ter que saber abordar quais são os diferenciais de um produto Green Premium da Schneider, para que esse distribuidor seja mais efetivo junto a seus clientes. E a gente tem um caso muito legal que a gente trabalhou com um distribuidor e mostrou para ele, olha, hoje você já adquire quase 80% de produtos verdes. Como você está fazendo esse trabalho de divulgação? Com esse trabalho de educação, ele fez um desdobramento disso junto aos clientes finais, conseguiu um critério interessante de diferenciação e crescimento dos negócios. E também quando você falou de toda a cadeia, a mesma coisa, eu preciso trabalhar as minhas pessoas que trabalham de compras para que eles dialoguem com os fornecedores, para que a gente também enderece essa questão do escopo 3, né, fazendo a conexão com o que a Débora falou, porque muitas vezes lá no passado, talvez o escopo 3 foi uma decisão nossa de terceirizar partes do nosso serviço. Isso não está errado, só que a gente não pode dizer que a gente não tem controle sobre isso, porque assim nós delegamos grande parte das nossas emissões e para isso a gente precisa hoje desenvolver programas conjuntos, tomar a corresponsabilidade sobre essas emissões, investir recursos humanos e financeiros para que a gente mude isso. Até porque dentro da nossa cadeia de fornecimento a gente tem distintos graus de maturidade e sim distintos graus de capacidade econômica para fazer essa transição. E tomar a liderança desse processo é fundamental para qualquer empresa que queira se destacar e realmente queira ter uma estratégia integrada. Muito legal, muito bom, João Carlos. Então, a gente já está aqui nos nossos momentos finais e eu gostaria, depois dessa intensa demonstração de operacionalidade sob a luz da sustentabilidade, tanto da Tetra Tech quanto da Schneider Electric, queria um pouco ouvir cada um de vocês, um minutinho final das suas considerações, por favor. Débora,
Andréia Neves Lemos. Muito obrigado, viu, Débora, pela participação. Eu que agradeço, Lívio, imensamente, né, por esse convite, né? E, assim, gostaria de fechar essa apresentação falando um pouquinho do engajamento da mulher no tema ESG, né? Existe um trabalho que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas que demonstra que mais de 52% das empresas que são lideradas por mulheres apresentam notas elevadas, né, quando se fala em ESG, ou seja, 97 pontos no Arabesque S-Ray. Né? Esse cenário ainda muda, Lívio, quando a liderança feminina chega a nível de conselho, ou seja, 72% das empresas aderem ao ESG. Né? Isso mostra o engajamento feminino dentro do tema, né? E a importância da visão feminina nesse setor. O ESG, Lívio, ele tem que ser incorporado na nossa forma de agir e na forma de pensar de todas as pessoas, não somente corporativo, mas de nós, internamente, na nossa casa. Porque uma vez que é incorporado ao nosso dia a dia, essas ações elas passam a fazer parte do nosso cotidiano e elas surgem automaticamente. Nesse ponto, a Tetra Tech é mais do que uma empresa comprometida internamente com o ESG. O compromisso dela é levar o ESG ao cliente como uma solução integrada. Né? Então, mostra todo esse poder, toda essa informação que a gente pode passar. Né? Eu agradeço novamente e fica aí as minhas considerações. Muito obrigado, Débora. Super importante a sua presença, a sua participação e o modelo Tetra Tech de sustentabilidade. João Carlos Souza, por favor, suas considerações finais em 1 minuto. Bom, vamos lá, Lívio, o que é importante, né? Eu gosto muito de mencionar, quando a gente está fazendo esse fechamento, uma frase do nosso CEO global, Jean-Pascal Tricoire, que era justamente que no que tange a mudanças climáticas, aos desafios ESG, nós não somos pessimistas, nós não somos otimistas, nós somos uma empresa ativista e de impacto. Todo o nosso corpo executivo, sim, tem que assumir uma postura de liderança, justamente para influenciar todo esse ecossistema, para que a gente construa esse ambiente ESG. E aí eu reforço muito o nosso propósito, que é justamente garantir que as empresas, a sociedade, possa fazer o máximo com a energia, com os seus recursos naturais, para que justamente a gente consiga construir uma ponte entre desenvolvimento, entre progresso e desenvolvimento sustentável. Sim, tudo isso é viável, nós temos vários instrumentos, tecnologias que já existem, que estão prontas para serem utilizadas agora, e a gente pode definitivamente romper a inércia para que a gente consiga colocar nos eixos essa batalha contra as mudanças climáticas e a injustiça social. Legal, João Carlos. Eu costumo dizer que sustentabilidade para mim é um estado de espírito, né? Então é por aí que a gente conduziu esse nosso episódio e quero fazer aqui os agradecimentos. A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, as organizações patrocinadoras, a ABRE e a Nestlé do Brasil, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos técnicos José Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, Augusto Roque, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também neste episódio. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, do IRIS e do Sindiprestem e também nas redes sociais destas instituições.
Quero agradecer muito aos nossos dois convidados, a Débora e o João Carlos, vocês foram excelentes, muito bacana a participação de vocês, e também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ISD-FIP, com o patrocínio da ABRE e da Nestlé do Brasil e apoios do Sindiprest e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.